Ele não usa dele, não. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, presente. Senhor presidente, quero me pronunciar especialmente para os nossos funcionários, que foi realizada aqui a audiência pública relativamente a dois assuntos. Na verdade, no primeiro momento seria exclusivamente sobre a discussão da questão da paridade. Mas como havia um outro assunto também de interesse do funcionalismo, que foi a instituição da database do pessoal de apoio, nós achamos por bem discutir esse assunto também, muito embora esse assunto não tenha, essa discussão não tenha ido muito adiante, tendo em vista que havia um consenso geral com relação à emenda que foi apresentada por essa casa, pela comissão, no sentido de passar essa data para o dia 1º de janeiro e não dia 1º de maio, como foi enviado pelo Executivo, visando unificar com o reajuste, com a database dos professores, que é 1º de janeiro. Então, como já havia basicamente um consenso nisso aí, essa discussão não se estendeu muito e nós partimos para a discussão da questão da paridade, que eu fiquei até surpreso, fiquei com alguns questionamentos que foram surgindo aqui. Tem alguns representantes do SEB aqui que comparecem sempre à sessão, acompanham as discussões. E alguns outros, não tanto, ou não os vejo aí. E a senhora Ana Célia, escrita para falar, nós abrimos as inscrições, para que todos pudessem fazer uso da palavra, fazer suas considerações, suas perguntas, ou o que foi, enfim. E veio com um discurso totalmente fora da discussão, até complicando mais ainda a cabeça de alguns professores que não poderiam de maneira nenhuma estar com aquelas dúvidas, porque são professores. Em última instância, são a classe pensante do município, forma nossos alunos, forma a base da nossa sociedade. Os professores são formadores de opinião, são, em última instância, têm um melhor desenvolvimento intelectual. E criou dúvidas ali que não poderiam existir, hipótese nenhuma. E nós ficamos que nem cachorro correndo atrás do rabo. Ficamos discutindo. Essa senhora, ela veio com um discurso falando de PEC, um discurso de sindicalista para justificar a existência do sindicato, se fazer justificar. E fazendo colocações fora de propósito, tendo em vista que fomos nós que convocamos a audiência pública. E se quiséssemos decidir, cada um na sua responsabilidade, nós simplesmente votaríamos aqui e acabou a história. Mas como era assunto de interesse dos professores, dos nossos profissionais, não só dos nossos professores, mas das outras classes, e um dos questionamentos que surgiram aqui, e que eu achei válido, inclusive o vereador Márcio Bibi e outras pessoas, foi que realmente passou despercebido nessa movimentação de nós fazermos essa comunicação, esse chamamento a outras secretarias. Realmente. Mas não era nada definitivo. Foi uma primeira discussão. Entendo que não tinha muito o que discutir, porque o que não se entendeu é que o que nós estamos fazendo é simplesmente uma regulamentação. O que nós estamos fazendo é uma regulamentação de algo que já era feito no município, regido pela emenda 41, emenda constitucional 41, e que nós estamos fazendo a regulamentação a nível municipal. E que não podemos fugir do que reza a Constituição. E ficou se questionando isso. Além do mais, também parece que as pessoas não entenderam, a presidente da PREF foi muito feliz nas colocações dela,
que, uma vez feitos esses cálculos da aposentadoria, esses cálculos são entregues ao funcionário, para que o funcionário faça qualquer tipo de consulta a qualquer órgão, a qualquer pessoa, a qualquer instituição que achar por bem fazer. E esse processo é submetido ao Tribunal de Contas. Então nós já tivemos casos aqui da Prev ter errado para mais nesses cálculos e o tribunal ter determinado que fosse descontado até retroativamente esse pagamento feito a mais para os funcionários. Não havia o embate que tentou se criar aqui. Que tentou se criar, que eu não entendi. Houve um questionamento sobre a questão do artigo 2º. Né? Achei até justo, válido, e nós vamos estar analisando e ver uma maneira de modificar, que também não vai poder fugir lá da emenda 41. Nós vamos estar atendendo isso aí. Surgiu um outro questionamento também que eu achei válido também. No parágrafo 3º do artigo 4º, com relação ao termo sala de aula, que há também um questionamento por parte da Prev com relação a isso também, não há um entendimento pacífico com relação a isso, mas achei plausível esse questionamento. A gente vai estar estudando. Eu acho que a solução é a gente abordar esse assunto aqui de acordo com a LDB, que aí não tem para onde correr, ninguém vai poder argumentar nada, que a gente vai lá na lei da diretriz da educação. Diretriz básica, e a gente vai estar pegando lá e trazendo para dentro esse artigo aqui para fazer essa regulamentação. Então acho que não vai haver questionamento com relação a isso aí. Mas basicamente, o que restou de ideia é que, feito essas alterações, essas emendas, elas entrando numa primeira discussão, ou sendo lidas, nós vamos estar convocando uma nova audiência. Nós vamos estar convocando uma nova audiência, ressaltando sempre que essa audiência foi convocada por nós e trouxemos os interessados, que a Procuradoria do Município e a Prev, para essa discussão juntamente com os funcionários. Nós vamos estar convocando, passando essas informações para as demais secretarias, porque isso não é de interesse dos professores, é de interesse de todos os funcionários estatutários, sejam da saúde, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obras, enfim, todos os funcionários estatutários. Então eu queria fazer aqui esse esclarecimento e deixar essa ressalva e dizer dessa estranheza com relação a esse discurso, que foi totalmente fora de propósito e fora de local. Até caberia o discurso dele, foi um discurso muito bonito, mas caberia talvez na Câmara dos Deputados, lá para o Eduardo Cunha, que ele falou de PEC, falou de emenda. Não é isso que ele está discutindo aqui. O que ele está discutindo aqui é simplesmente uma regulamentação de algo que já era feito e que nós temos que regulamentar. Até hoje isso foi empurrado com a barriga, mas nós estamos assumindo essa responsabilidade. Mas nós não queremos assumir essa responsabilidade sozinhos, já que temos pessoas que têm mais interesse nisso do que nós, que são os beneficiados, são os funcionários. Uma parte. Até mesmo que ela ficou ali, usou o tempo dela, do outro, não chegou a lugar nenhum, e a Ana Luísa Tomé, com 5 segundos, resolveu o problema. É que algumas pessoas estavam tendo um entendimento que estava sendo discutido. Ou aquela senhora não teve um entendimento, ou não quis ter, preferiu fazer um discurso que trouxe só confusão para a cabeça de algumas pessoas. Algumas pessoas estavam aqui, criou uma dúvida, quando na verdade não existia dúvida. As dúvidas que surgiram, que foram levantadas, que a gente achou justas, elas estão sendo trazidas para dentro dessa regulamentação. Mas fora isso, não teve que se discutir. Até a proposta que foi apresentada, que a gente vai estar fazendo a consulta ao tribunal, que obviamente o tribunal não vai fugir desse entendimento,
Como que o tribunal vai decidir contra uma emenda constitucional? Para se fugir disso aqui, tem que se mudar a Constituição. Aí é lá em Brasília, não é aqui. Então eu queria deixar registrado isso e dizer também que eu senti, vereador, um certo clima de provocação. Não sei se eu tive uma impressão errada, eu senti um clima desproporcional ao que o evento se propunha. Mas, tirando o vereador Helder, o vereador Kerry, que em algum momento, né, aceitou algum tipo de provocação, acho que nós fomos até bem tranquilos no sentido de não aceitar. Porque eu acho que o que queriam justamente era isso. Pátio, Na verdade, desde as 10 horas da manhã, que eles já armaram, assim, algumas pessoas, estou dizendo todos não, é que o funcionário, às vezes por interesse ou por algum medo, eles se permitem serem usados em certas situações aqui no nosso município. Então, assim, eu acho que tentaram armar uma confusão usando como pano de fundo essa audiência pública, né, para mascarar uma outra situação que eles queriam. Mas o objetivo deles não foram alcançados. Os objetivos não foram alcançados, porque com o tempo que a gente vem passando aqui, a cada dia a gente aprende. E uma coisa que eu aprendi, né, até com muitos conselhos aí de Vossa Excelência, é não entrar mais em provocações dele. Eu não vou fazer isso. Não, nós tínhamos um objetivo, tínhamos dois assuntos a ser discutidos. Eu acho que não cabia nenhum tipo de aceitar nenhum tipo de provocação. Inclusive, eu achei legal, achei interessante, não sei se todos tiveram a mesma impressão que eu, mas no final até uma jovem professora, simpática, agradável, e aqui fez um discurso ensaiadinho, bonito, um discurso preparadinho, ensaiadinho, foi um troço maneiro, mas que, pelo certo, o presidente queria até, presidente da comissão queria até cortar a fala dela porque estava fugindo do foco da discussão, mas vou até sugerir que não, que deixasse para satisfazer alguns egos, mas para não contrariar, porque já estávamos no final, tudo estava transcorrendo bem, não havia porquê, 3 minutos apenas, e ela também se propôs aquilo, né? A professora se propôs aquilo, então acho que não havia por que contrariá-la e no final acho que todos ficaram satisfeitos. E o objetivo está sendo alcançado. Qual é o objetivo que está sendo alcançado? É de nós trazermos essa segurança jurídica, essa garantia para os nossos funcionários. Outro questionamento também que foi feito também, só para encerrar, senhor presidente, embora ainda tenha alguns minutos, também, em tom de crítica, pela essa senhora na série, o seguinte, um questionamento até um tanto quanto idiota. Não, porque eu não sei quanto tem lá, nós não sabemos qual é a aplicação. Não sabe porque não quer. Ela não é do CEP? Por que não sabe? Se tem outras coisas que ela sabe. Se tem coisas que são levadas lá e agora estão mandando segurar um pouco, que estão em conversações, uns já estão descambando para um lado, como aconteceu lá atrás, tem exemplos aí. Eu cito o nome da Joyce, outros exemplos que agora estão bem aí no governo, graças a Deus, estão tudo bem empregado, direitinho, estão seguros, estão tranquilos, e acabou aquele ímpeto, não é? E agora eu estou sentindo também que tem informações que estão malemolentes, conversando daqui e dali, já temos alguns que já estão em algumas situações, o discurso já está mudando, né? Tudo bem, faz parte do jogo, está tudo certo, mas também não vem para cá querer sacanear ninguém, não vem, pô, aí não, aí quer virar as coisas, jogar essa casa contra os funcionários. Não, todo mundo aqui, na hora de votar, assume sua responsabilidade. Errado ou certo, não importa. O importa é que ninguém aqui se omite. Se acertar ou errar é outro problema, é uma questão de ponto de vista, é uma questão de momento. Também não estou dizendo que a gente acerta sempre, não. A gente erra. Quem disse que a gente não erra? A gente erra sim. A gente erra sim. Mas a gente erra sempre querendo acertar. E a gente erra. E eu muitas vezes na minha vida, ao longo da minha vida, eu errei e
tenho certeza que errarei muitas outras vezes, mas sempre agi, nunca me omiti. Errei por ação, não por omissão. E eu queria dizer também, senhor presidente, só para encerrar, que é um assunto que estava fugindo. Teve uma outra senhora também, uma professora recém-chegada também ao município, que, assim, para a gente entender o contexto, eu gosto sempre de buscando, talvez até por força da profissão que há muitos anos a gente exerceu, eu gosto de ir tentando construir um perfil das pessoas, né? Entender as coisas, né? A senhora ainda está no estágio probatório, recém-aprovada no concurso, coisa e tal, mas eu não sei assim, se ela é professora 1, professor 2. Eu vou tentar saber entender isso aí, para a gente construir um perfil, né? Eu tive alguns contatos com essa senhora quando do concurso, ela andava muito junto com o Fabiano do perfil. Eu não sei também se por osmose, adquiriu algumas propriedades maléficas, algumas propriedades, né, não sei. Mas então, a gente está tentando entender. E também fiz um discurso também fora de propósito, um discurso também, e também assim pela própria idade da pessoa que a gente avalia, não sei a idade dela, pela própria idade, coisa e tal. A gente sente aquele ímpeto, coisa e tal, mas agora nós temos professoras aí, aprovadas em concurso aí da rede, professoras jovens, né? E essa senhora, ela só conseguiu ser aprovada agora nesse concurso aqui em Japeri, né? Com essa idade que ela tem, coisa e tal. E então, a gente fica tentando avaliar, porque eu não sei se ela tem outra matrícula em outro lugar, assim, não sei, talvez em um outro momento eu me explique melhor, não sei se eu estou conseguindo me explicar, mas ela está no estágio probatório, consigo passar agora, e um ímpeto, que talvez ela não tenha tido, talvez esse ímpeto para passar em algum outro concurso, em algum outro lugar, não sei, eu estou tentando formar essa opinião, formar esse conceito, tentar entender, para a gente entender o discurso, né? Porque também veio também com um discurso também tentando colocar essa casa também meio acuada, tem esse negócio. Eu queria dizer para qualquer uma pessoa que está me ouvindo, que nos verão aí, nos vídeos, eu tenho certeza que eu estou falando, eu não tenho procuração para falar por ninguém aqui, por nenhum vereador, cada um é responsável pelo que diz quando vem essa tribuna, quando fala aí, eu falo lá no meu gabinete, falo alto pra caramba, a porta só vive aberta lá, não tem segredo, que eu falo mesmo e acabou a história. Eu quero dizer o seguinte, aqui ninguém tem medo de nada. Eu falo por mim, falo pelos outros. Aqui todo mundo tem suas atividades, ninguém tem medo de processo, ninguém está ligando para isso não. A gente tem um compromisso com a população, tem um compromisso com a cidade. Quem quiser processar, processa, a gente vai se defender. E o processo não quer dizer que ninguém vai ser condenado, não. Quer dizer que vai ser questionado. Quando você se coloca para ser pessoa pública, você está sujeito a todo tipo de questionamento. Quem não está preparado para isso, para ser questionado, não entra na vida pública. Ainda mais quando pessoas que estão na vida pública estão encostadas em alguns personagens, sujeitos a todo tipo de questionamento. E respinga, não adianta, respinga. Bom dia a todos e muito obrigado. Continua.